Bahia, terra de coco, de azeite de dendê. Eu também sou da Bahia e dessa água eu vou beber. Onde estou perdido, em concretos e escombros, esperando me encontrar. Choro sem horizonte. Onde estou perdido, na terra onde nasci, arranca-nos o umbigo, estraçalhado pelos cães que devora esta nação. Onde estou perdido, dentre palavras sem artigo, e as leis sem parágrafos, acusa-nos de existir. Onde estou perdido, com a minha cor vermelha, e sem um lar para morar. Onde estou perdido, sem a terra e sem o mato, sem a água do rio e sem o peixe para pescar. Onde estou perdido, nas muralhas que nos trancam, nessa parte de vocês que nunca reconhece. Onde estou perdido, em seu sangue que é nosso, e das tuas veias jamais poderão tirar. Onde estou perdido, se aqui estou perdido e aqui quero me achar. Caiapri, Canguiqueretu, Canguicaiá, que é a nossa saudação do povo Cariri, né, na nossa língua Desubucuá, Quipeá. Eu sou Adriana Fernandes Carajá, me autodeclaro como Cariri Sapuiá de Jequié, um município localizado no sudoeste da Bahia. A história indígena de Jequié, ela vem trazer uma diversidade de povos, né? Os indígenas Camuru Cariri habitaram o norte da Bahia, juntamente com os Paiaiá, devido a alguns conflitos com relação à expropriação de seus territórios, né, a violência e cometida pelos não indígenas, pelos brancos, os Caraí, em mais ou menos 1866, habitaram ali a região de Jequié. Tinham vários povos tabajara, como os tupiniquins trancos, que também foram os tupinambá de Olivença. E esses índios, ao deslocarem-se entre si, eles terminaram se misturando também, né? Um grupo com outro. Por exemplo, o Cariri, ele tem várias misturas. Tem um Cariri Xocó, tem um Cariri Xucuru, Cariri Sapuiá. Então, os Cariris sempre foram favoráveis à sobrevivência e se unirem a novos grupos. E lembrar Miguel Garcês e João Grosso, que foram grandes guerreiros do povo Cariri Sapuiá, que defenderam com unhas e dentes a questão do território, que é a aldeia de Santa Rosa. Então, esses indígenas, muitas vezes, né, inclusive em relatos de jornais, notícias, eles foram tentar ter a posse do território e viajavam por dias, né, muitos dias até, com fome, com sede, em busca aí de ter o seu território demarcado. Porém, eles nunca conseguiram a posse desse território. O sol, a água, a mata, tudo isso são irmãos nossos. Eu sinto muito essa presença dos ancestrais indígenas. Eu sei que eles estão por perto, nos protegendo. A presença indígena está muito forte, chamado candomblé de caboclo, sultão das matas, gentil. A minha avó, Legária, era esposa de um negro, né, que era Bertuso, que veio da região de Cortamão, em Amargosa. Ela conta que a avó dela foi pegada por dentro de cachorro, que era uma expressão muito usada por várias pessoas aqui em Jequié, onde os índios eram capturados, principalmente os curumins, os exploradores, né, atacavam as tribos indígenas, eles levavam cachorros e aqueles curumins eram capturados, eram coados pelos cachorros e levados ou para serem escravos ou então as meninas para serem cozinheiras. Muitas dessas meninas, como esses aventureiros, tomavam essas meninas como mulheres, né?
o que aconteceu com a avó da minha avó. Nós, mulheres indígenas, fomos muito afetadas com isso. Nossas ancestrais foram violentadas, né? Sofreram violência sexual. Nossas crianças foram raptadas. E com isso aí a gente teve os chamados mestiços, né? Elas não têm o pertencimento de ser indígenas e passam a ser uma categoria aí de pardo. E através disso, a gente tem uma total invisibilidade do ser indígena. A importância, né, da gente fazer esse cruzamento, né, entre o conhecimento acadêmico, o conhecimento teórico, a pesquisa, a história, mas também sempre ouvindo os nossos mais velhos. Nesse caso, eu escuto muito a minha avó, Maria de Lourdes Duarte dos Santos. Ela também é indígena, Cariri Sapuiá. O pai era quilombola, então ela se dividia entre a defesa das causas indígenas e quilombolas. E até hoje ela mora na cidade de Jequié. Boa tarde, minha neta. Deus te dá boa sorte. Caçutinga, Emburana, Nanuscada, Anil Estrelado, todos eles servem para dores, inflamação, para úlcera. A sabedoria, não é, de lidar com as plantas, não é, naturais, com a medicina popular. Foram as cidades que invadiram as aldeias. O que é o indígena? O indígena é aquele que tem território, aquele que está em território. E na maioria das vezes as pessoas elas desconhecem as narrativas que cada um traz, né, dos conhecimentos, da ancestralidade. E aí, mais uma vez, há uma punição, né? São indígenas e até esconde essa identidade por conta da violenta perseguição que houve na época colonial. Os indígenas que estão em contexto urbano sofrem muito, né, com relação à discriminação, ao preconceito, e são muitas vezes contestados se são de fato indígenas. Para mim, ter mais respaldo e fazer um trabalho mais bem elaborado e para tentar unir esse povo, eu fundei a Associação Cariri Sapuiá da Santa Rosa. Eu tive um sonho mais recentemente, em 2019, que apareciam 3 homens, né? Eles falavam que eram de Jequié e que era para mim que a gente preocupava com os indígenas que estavam atualmente, mas não lembravam daqueles que vieram antes, dos ancestrais. Eu tenho procurado recuperar, reconstituir a história de Jequié, principalmente voltado para a cultura popular. E na condição de secretário de Cultura e Turismo, nós temos aí a criação do CEDOC, que é o Centro de Documentação da História e da Memória de Jequié, CEDOC Lindolfo Rocha. Nós estamos exatamente pretendendo, no CEDOC, reunir todos os registros existentes sobre a presença dos povos indígenas. Não é? Nós tivemos os mongoióis, chamados também de camacãs, não é? Os cotoxós, e eu acredito que eu seja da ancestralidade cotoxó, porque os cotoxós eles habitavam na antiga Torta, que era um dos lugares de Jequié, viviam essa tribo indígena cotoxó, e onde viviam exatamente esses antepassados da minha avó indígena. Por conta de estar desaldeados e não mais praticar nenhum ritual e com medo de serem mortos, ficaram no anonimato e foram perdendo a identidade indígena. Até que o senhor Constantino, que era o indígena que eu conhecia aqui em Jequié, eu comecei a conversar com ele e ele começou a me apresentar a família dele, né? Várias pessoas, o irmão dele que chamava Daniel, que convivia nessa terra de Santa Rosa, e a irmã dele, Dona Patrocínia, que tem 105 anos, e que conviveu também nessa área e sabe vários contos a esse respeito. O que me fez ter o pertencimento Cariri Sapuiá foram, de fato, sonhos. E aí, algo que eu fico muito triste, porque as pessoas não acreditam muito, né? Desmerecem essa questão que a gente tem, né, da ancestralidade, dos sonhos e tudo. E por muitas vezes a gente é tido como mentiroso, como alguém que está inventando. E uma das formas que a gente encontrou de combater epistemicídio, de dar voz, não somente para nós, mas para aqueles que vieram antes, é a nossa presença nos espaços de participação e nos espaços acadêmicos, né? Ok, caboclo.
Caboclo não tem caminho para caminhar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caminha por cima das folhas, por baixo das folhas, por todo lugar. Caminha por cima das folhas, por baixo das folhas, por todo lugar. O que caboclo? Caboclo não tem caminho para caminhar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caminha por cima das folhas, por baixo das folhas, por todo lugar. Caminha por cima das folhas, por baixo das folhas, por todo lugar. Que caboclo, caboclo não tem caminho para caminhar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caminha por cima das folhas, por baixo das folhas, por todo lugar. Caminha por cima das folhas, por baixo das folhas, por todo lugar. O que caboclo?